eu vou fazer algumas considerações sobre as duas intervenções, um pouco para dar algumas pistas, digamos, para o debate e colocar algumas questões. Em primeiro lugar, eu gostaria de salientar dois pontos comuns entre Rebeca Rogers e Marília Pinto de Carvalho. Vocês sabem que elas são muito diferentes, pertencem a instituições internacionais diferentes, trabalham com campos de pesquisa empírica muito diferentes, então até é um pouco difícil a gente conseguir achar pontos comuns, né? Mas quem está acostumado a ser debatedora acaba encontrando até mais do que um ponto comum. Até encontrei dois pontos comuns. O primeiro ponto comum entre Rebeca e Marília é que as duas consideram que a educação não é apenas uma transmissão de conhecimentos, mas que também a educação consiste em tarefas de socialização. E essa ideia de que a educação não é apenas transmissão de conhecimentos, mas também tarefas de socialização, aparece provavelmente porque ambas estudam os primeiros anos de estudos, isto é, trabalham com crianças pequenas, né, que estão no começo do processo de educação e, ao mesmo tempo, no começo da sua socialização primária, socialização na família, socialização na escola, e isso permite, portanto, ter essa tese, né, comum de transmissão de conhecimentos e tarefas de socialização que a educação conjuntamente consegue realizar. O segundo ponto comum entre as duas é que ambas relacionam ou estabelecem uma relação entre classes sociais, gênero e educação, e as duas apontam uma relação dentro das classes sociais com a questão de pobreza, ensino e pobreza, educação e pobreza, porque Rebeca bem mostrou que os estudos, né, a educação dos três períodos que ela considerou, 1860, 1900 e depois o período entre as duas guerras, são momentos em que são as mulheres de estratos mais pobres, mais proletários, né, rurais, urbanos, etc., que vão aceder a essa educação nas escolas que se chama Escola da Mulher ou escolas ménagères, né, escola para aprendizado das tarefas domésticas, e não são a elite que está envolvida, embora tenha estudado também as elites e a burguesia, mas são as mulheres de estratos mais pobres que estão envolvidas nela. Para Marília, classes sociais e pobreza é uma questão que se coloca de imediato, porque o campo dela justamente é dos estratos mais populares de São Paulo, né? E onde se ensina não só a educação escolar primária, mas também a moral, a higiene, a saúde, as boas maneiras, etc. O que há de diferente, evidentemente, nas duas é que a Marília está trabalhando sobre o período contemporâneo, né, e a Rebeca trabalhou sobre o fim do século XIX e o início do século XX. Então, há uma separação no espaço, há uma separação no tempo, mas a questão da relação entre classes sociais, pobreza, né, e ensino é colocada por ambas. Em relação à Rebeca, eu teria pelo menos 3, 4 considerações. A primeira é que, na análise das relações entre gênero e educação, ela mostra a importância de considerar as diferenças de classe e as diferenças de gênero a partir dos programas que são propostos. E ela vai mostrar que os programas propostos aos pobres e os programas propostos às elites é diferente, né? Ela estuda o conteúdo dos programas para as mulheres pobres e as mulheres da burguesia. E o que eu perguntaria a Rebeca, será que isso não continua hoje na França? Apesar
da educação igual, apesar da igualdade na educação, na França, da educação laica, da educação popular, etc., se a gente pensa, por exemplo, na diferença entre as grandes écoles, né, e as universidades ou os cursos profissionalizantes, né, de nível secundário que existem na França. É uma pergunta, portanto, para a Rebeca. E depois, eu acho que é interessante como ela mostrou que na periodização dela, 1860, 1900, entre as duas guerras, há uma questão central que é a tensão, o conflito entre o Estado e a Igreja. Conflito e tensão nesse processo de secularização, de laicização da escola e da educação, em que cada vez mais se afasta, né, o religioso, a religião, em proveito de um ensino em que o Estado está cada vez mais presente e se coloca como dominante e central nesse processo educativo. Acho que ela mostra muito bem esse papel, né, da Igreja e o papel do Estado e como os dois se enfrentam, se confrontam nos 3 períodos que ela estuda. É interessante que a escola da mãe, l'école de mère, que ela estuda, ela mostra que nem só trabalho na família, nem só profissão, mas que há alguma coisa de intermediário que é a formação para o trabalho social. E essa formação para o trabalho social também pode ser entendido como formação para o trabalho de cuidado, embora ela não tenha falado, né, diretamente, como falou a Marília, do cuidado, né, do care, né, como nós dizemos na França, e me parece que ela poderia explicitar um pouco mais na sua fala, né, o que é esse não só trabalho na família, não só ofício das mulheres, mas alguma coisa que seria intermediário, que seria o trabalho social. Ela cita um título muito bonito de uma das estudiosas que ela citou, estudiosas do ensino no século XIX, que eu achei muito delicioso, mas eu acho que ela tem que explicar o que significa, pelo menos um dos termos, que é ni bas bleu, ni pot-au-feu. Eu sei muito bem o que é pot-au-feu, mas explicar o que é o bas bleu, eu acho que ela poderia explicar, porque é uma oposição pertinente, muito interessante, que ajuda a pensar o que é essa emergência do trabalho social dentro de uma configuração, né, da atividade das mulheres na França, né, que estaria então entre o bas bleu e o pot-au-feu. Acho que essa formação das mulheres no setor sanitário, no setor social, no setor comercial, mulheres das classes populares e mulheres proletárias, nos faz pensar em alguns estudos mais recentes. Eu citaria Beverly Skegg, S-K-E-G-G, que é uma inglesa, que foi traduzida muito recentemente na França e que mostra como essas mulheres de classes populares, proletárias, quando ficam desempregadas, elas vão procurar um ofício que não é mais da classe operária, que não é mais proletário, mas que é justamente uma formação para o trabalho de cuidado, para o trabalho de cuidadoras, né, no caso, na Inglaterra. E aí acho que toda a questão da consubstancialidade ou da interseccionalidade, classe, gênero e raça fica bastante presente. E a última observação em relação ao paper da Rebeca é que ela mostra como há uma importância da hierarquização, que é persistente até hoje, uma clivagem entre formação superior e formação técnica. A formação superior tipo BAC e a formação técnica, por exemplo, a comercial, que é considerada como uma formação hierarquicamente inferior à formação do baccalaureat, que forma justamente para o mercado de trabalho, no nicho superior do mercado de trabalho. Acho que é muito interessante pensar como é que essa hierarquização continua,
persiste, mas ao mesmo tempo ela se modificou no tempo, e essa modificação no tempo acho que vale para a França histórica, né? Vale para hoje e também talvez valha para considerações sobre o caso brasileiro que a Marília poderia falar. Eu passo, portanto, ao paper da Marília. Também tenho 4 observações. A primeira é que ela começa no paper dela, que vai ser divulgado pelos sites que estão sendo, né, já foram divulgados pelos sites, e nesses sites, no site do SEBRAP, no site da Fundação Carlos Chagas, vão ser colocadas as intervenções das 4 expositoras de hoje. Ela começa a falar no paper dela de uma pesquisa que ela fez, que durou 3 anos, com 4 professoras e um professor, e ela não fala no paper dos resultados dessa pesquisa e quais diferenças mais importantes ela notou entre as 3 professoras e o professor que ela observou ao longo de 3 anos. Eu teria muito interesse em ter alguma, eu sei que ela não vai poder falar várias horas, mas alguma ideia do resultado a que ela chegou nessa sua apresentação. Também achei muito interessante no paper dela o que ela citou muito de passagem e que, de fato, distancia muito a situação francesa da situação brasileira, é que educação e gênero hoje no Brasil significa principalmente pesquisas e cursos sobre diversidade sexual, sobre orientações sexuais não heterossexuais, quer dizer, não dentro da lógica heteronormativa e com influência, como ela disse, de Foucault. Eu acho que na França essa não é a maioria das pesquisas atuais sobre educação e gênero, sobre gênero e educação. Então, como discutir, como pensar e como explicar essa diferença seria muito interessante que fosse considerado no debate geral, porque certamente há pessoas aqui que trabalham sobre essa questão e que podem dar os seus palpites. O terceiro ponto é a profissionalização da docência, né, que lembra a profissionalização das enfermeiras e das cuidadoras. A questão da profissionalização é muito interessante porque justamente os termos em que são colocados lembra muito os termos em que são colocados a profissionalização das enfermeiras, das cuidadoras, das auxiliares de enfermagem, etc. E me parece super interessante que as duas deram o mesmo exemplo, porque no slide da Rebeca, ela colocou vocation ou profissão, vocação ou profissão. E no slide da Marília, ela colocou magistério não é vocação, é profissão, né? E exatamente os mesmos termos, né? A mesma colocação para realidades sociais que são bastante diferentes. Outro termo colocado pela Marília era não basta gostar de criança para ser professora. Também é colocada a questão, né, do amor, do afeto, né, em relação a pessoa cuidada e em relação à pessoa que cuida, porque toda a questão de que as cuidadoras dizem que gostam dos seus velhos, que gostam dos velhos que elas cuidam e que amam, né, esse trabalho, ele é bastante simétrico, né, a o que é colocado por você em relação à profissão docente. E eu termino aqui os meus comentários sobre a questão que me pareceu a mais importante no seu paper, que é a questão da separação entre cuidado e ensino, né? A questão da polarização entre cuidado e ensino, e eu vou me permitir citar o pesquisador Alexandre Gomes Soares aqui presente, que define, num dos seus trabalhos universitários, o trabalho docente, dizendo que o trabalho docente não se refere apenas à sala de aula ou ao processo de ensino formal, pois compreende a atenção e o cuidado, além de outras atividades inerentes à educação. Então, eu acho que essa conjunto de coisas que são dificilmente dissociáveis, acho que está muito presente na sua fala, né? Você acha que não deve haver uma separação e uma polarização entre cuidado e ensino, entre pedagogia e atenção à higiene, saúde, etc., e que os aspectos de razão,
E os aspectos de afeto, os aspectos de emoção, sentimentos, etc., não devem ser colocados como sendo passíveis de dissociação, e que o trabalho de cuidado é um trabalho integral, né? O cuidado das crianças, onde o ensino propriamente dito não pode ser separado da atitude de atenção, de preocupação com o outro, de responsabilidade pelo outro, e que essa integração dos diferentes elementos, o técnico, o cognitivo, o relacional, né, o emocional, o afetivo, etc., é um conjunto que deve ser considerado de maneira totalmente global, se se quer entender o que é o trabalho docente. Obrigada. Eu acho que a gente vai passar agora para o debate e está aberta a palavra quem quiser falar. Nós temos até 4h15 e agora, não, até 5h15 e é 4h35. Então temos um bom tempo para o debate. Tá certo? Eu estou contando bem, estou achando que estamos com muito tempo. Sim, melhor juntar 3, 4 perguntas, senão a gente não vai conseguir dar conta. Obrigada. Bom, primeiro agradecer muito a mesa, eu achei ambos os trabalhos absolutamente fascinantes. Eu gostaria de fato, fazer para Marília uma pergunta, duas perguntas. A primeira é se você não acha que essa questão do trabalho do ensino, do cuidado do ensino, tem uma diferença em relação à idade das crianças? Porque, de fato, de 6 a 10 anos, talvez isso seja, mas a partir daí, se você quiser dar uma boa base para esses meninos seguirem à frente, o ensino e a educação tem que ter um papel importante também, né? Então, e provavelmente o perfil das professoras nas primeiras séries talvez possa ser distinto de outras. Eu não sei mais se nesse período você já tem professoras especializadas, ou até os 14... Deve ter, quer dizer, a partir de uma certa idade, você já tem professores de matemática, de português. Então, isso eu acho que muda totalmente essa questão. Então, eu queria saber como é que se lida com isso, ainda que todas as outras coisas permaneçam. Novas formas de gestão, etc. A outra coisa que eu queria fazer, e aí um paralelo um pouco com o que a Rebeca falou, a respeito da ideologia saint-simonienne e a importância da laicidade, pelo que eu entendi, né? E de como isso influenciou trazer para as meninas algum tipo de alternativas profissionais. Se por acaso, Marília, você já se deparou com algum estudo sobre a questão do positivismo no Brasil, e como é que a ideologia positivista trouxe uma religião laica, que trouxe uma perspectiva muito diferenciada, inclusive para a educação das mulheres. Porque eu acho que, apesar de todas, digamos, a gente olha o positivismo hoje como uma coisa muito tradicional, mas ele trouxe uma novidade em termos de colocar a educação mais ou menos no centro e de abrir essa possibilidade para a mulher também, ainda que tivesse digamos, um ideário feminino um pouco utópico também, etc. Era isso. Outra questão, intervenção. Maria Rosa Lombardi. Foram ótimas as exposições, parabéns, Helena, uma maravilha. Eu gostaria de comentar um pouco, Marília, essa questão, a gente ouve de fato muito e cada vez mais das professoras do ensino público, né, como, digamos assim, o não cuidado das crianças e adolescentes, né, pelas famílias, acaba repercutindo na escola, né? E como essas crianças hoje são, pelo menos é o que eu ouço, né, entre as professoras que estão no meu entorno, né? Elas são muito difíceis de lidar, né?
muito difíceis de lidar. Há, inclusive, um número importante ou crescente de jovens moças que entram nos concursos públicos para professor e se exoneram, porque não conseguem dar aulas, enfim, é tudo muito diferente do que elas esperavam, muito agressivo, isso a gente ouve muito. Então, eu fico pensando, Marília, numa sociedade como a nossa, né, onde o ensino público, sobretudo da periferia, né, ele atende às camadas mais vulneráveis, né, não tem como, né, eu não vejo como essa vulnerabilidade não chegar à escola, né, seja através dos alunos, seja através da própria educação que eles recebem, enfim. Eu não sei até que ponto a gente poderia dizer que essa queixa constante das professoras, enfim, estaria ou exagerada, ou não procederia, ou, enfim, não, estaria encobrindo uma outra questão. Então, até uma coisa que eu gostaria de ouvi-la, porque o que eu mais ouço das pessoas que estão em torno de mim, que são professores da rede pública, é o adoecimento, é a exoneração, é a impossibilidade de lidar com essas crianças. São padrões muito diferentes do que as professoras têm quando chegam. Então, é uma questão que eu acho que está aí, está colocada, é gravíssima para o nosso ensino aqui do Brasil. Então, eu gostaria de ouvir um pouco você sobre isso. Obrigada, Maria Rosa. Terceiro comentário, Nádia, e depois voltamos para a mesa, e depois uma segunda rodada, onde já tem alguém que quer falar lá atrás. Nádia. Eram Nádia dois... Araújo Guimarães. Agora eu vou Obrigada. dar nome, sobrenome, nome de meio. Universidade de São Paulo. Universidade de São Paulo. Eram dois comentários, mais pedidos de que talvez vocês falassem um pouco mais. Eu gostei muito, Marília, dessa tentativa. Eu não conhecia o seu primeiro trabalho, é uma pena, né? Onde você já avançava essa relação, né, com o cuidado. Né? Me pareceu que ela é extremamente pertinente. Né? Eu fiquei pensando uma coisa somente, se faz sentido, quer dizer, para quem não pensa o cuidado do ponto de vista das situações educacionais, mas pensa o cuidado do ponto de vista da atenção, né, a outro tipo de dependentes. Helena fez a remissão, em geral idosos dependentes, nos domicílios, né, ou instituições especializadas. Uma coisa que a gente observa é que você tem hierarquias ao interior do provimento do cuidado, né? Hierarquias que, embora você esteja falando de um grupo profissional dominantemente feminino, né, com frequência elas são muito marcadas por diferenças raciais ou de origem regional, no caso do Brasil. Né? E aí é experiência de mãe e de avó. Pensando a situação das escolas e refletindo a partir do que você fala, é muito comum, no caso brasileiro, você ter uma hierarquia muito clara na sala de aula, entre a professora, que em geral é uma mocinha, jovem, de classe média, branca, que obrigatoriamente hoje em dia tem que fazer uma formação de nível superior, e um pequeno pelotão de mocinhas também, atendentes, às vezes nem tão jovens, em geral negras ou pobres, né? Certamente pobres, e a situação de atenção e cuidado às crianças menores é uma situação que não se resolve na figura da professora. Né? E, em geral, a gente silencia muito sobre essas outras atrizes que estão na cena do cuidado infantil nas salas de aula. Isso é uma coisa pertinente, é muito específico da minha experiência de avó e mãe. Né? Quer dizer, como é que isso repercute? Isso é visível? Né? Isso é analiticamente visibilizado? Né? Mas eu acho que, não sei se isso é específico do caso brasileiro, quer dizer, como essa pluriatenção, essa divisão de trabalho é perpassada, que é completamente marcada pela presença das mulheres, mas pela presença de mulheres muito diferentes na cena do cuidado. Então, nesse sentido, como se distribui o trabalho de cuidado? Quem cuida com o quê? De quem? Entende? As professoras não levam os bebês ao banheiro, né? São essas outras mocinhas que fazem aquilo que no cuidado é ligado ao cuidado, o trabalho sujo do cuidado, certo? O trabalho com os fluidos, né? Tudo aquilo que traz a marca do cuidado quando ele é visto nas outras situações. Não sei se eu pus o ponto.
Para a Rebeca, eu gostei muito. Quer dizer, já é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de lhe ouvir, falando antes pelo alto, agora por baixo, né, das experiências de campo, as camadas mais altas e agora os mais pobres. E eu fico encantada com o trabalho que você faz. Eu fiquei, que é um trabalho completamente distante do que eu própria faço. Daí, desculpe a pergunta de leiga. Mas, no caso do Brasil, a gente tem uma experiência interessante também das escolas acho que elas se chamavam de educação doméstica, né? De educação, economia doméstica. Os cursos de economia doméstica. Os cursos de economia doméstica, até onde eu sei, eles têm uma trajetória muito interessante entre nós, porque algumas vezes eles eram curiosamente classificados entre os cursos da área de estudos de ciências agrárias. Era muito comum que as escolas de economia doméstica fossem parte, em cursos de nível superior, fossem parte daquilo que é classificado como ciências agrárias, né? Então, é interessante porque aí você aqui tem um slide maravilhoso seu em que você diz o que é que se ensina, aquilo que a mulher deve fazer sempre, lavar, cuidar, organizar o orçamento doméstico, né? Que se reflete exatamente nos currículos dos cursos de economia doméstica que, pelo menos, existiam nas áreas de agrárias, nas instituições de ensino superior no Brasil, né? Duas coisas me pareciam interessantes. Uma é essa associação com as ciências agrárias, né? No momento que a sociedade se torna cada vez mais urbana, que as mulheres estão cada vez mais presentes na vida urbana, por que essa coisa estranha disso permanecer ali? É nosso, entre vocês, no caso francês, aonde se localiza essa formação? Por outro lado, pode ser que eu esteja errada, mas pela enorme seletividade do ensino superior, no caso brasileiro, desde sempre, e esses cursos são antigos, né? As mocinhas que accediam a esses cursos de economia doméstica, elas vinham de famílias da boa classe média. Quer dizer, se tratava de você preparar as boas esposas, né? Quer dizer, não era exatamente a educação dos pobres, das meninas pobres, que a gente estava falando no caso brasileiro, né? Era uma maneira meio esquisita, através da qual as mulheres entraram no ensino superior, na formação de nível superior, desde algum tempo no Brasil. Eu queria pensar se essas coisas são muito próprias, se fazem sentido, e até com pessoas que devem estar na audiência, se faz sentido o que eu estou dizendo para o caso brasileiro. Obrigada. Obrigada, Nádia. Eu passo a palavra, então, para a Rebeca, para que ela responda as questões ou que faça comentários. Não precisa responder tudo se não quiser. Você atuar. Tipo, eu respondo. Donc merci beaucoup Elena et Nadia pour ces questions. Je ne suis pas une grande spécialiste des écoles ménagères, mais tout ce que je lis, je trouve assez fascinant parce que on trouve des écoles agricoles ménagères ambulantes qui sont tout à fait ce que tu décris pour le milieu rural. Et c'est vrai que c'est des institutions qui n'ont pas beaucoup intéressé les historiennes des femmes parce que, bof, ça paraît pas très sexy comme objet, hein, c'est former de bonnes fermières, mais il y en a vraiment beaucoup, et ça on le voit par les archives, mais il y a vraiment beaucoup de choses encore à faire. Mais il y en a aussi dans les villes, et Augusta Mollweis, justement, elle avait des cours qui se destinaient à des classes moyennes, des femmes qui auraient à diriger des domestiques. Pour diriger une domestique, il faut connaître comment gérer une maison, hein, donc tout à fait ce que tu dis là. Mais il y avait aussi des cours pour des femmes qui allaient ensuite être plutôt vers ces initiatives pour former des maîtresses pour arts anormaux. Donc là, on est totalement dans le clair aussi quand même. C'est l'idée de former des personnes qui pourraient s'occuper de ces enfants anormaux qui n'avaient sinon pas beaucoup il n'y avait pas beaucoup de soutien pour ces personnes. Donc il y a vraiment de tout. Et dans le milieu, dans l'entre-deux-guerres, elles se
type d'institution se multiplie. Et je sais que dans le petit village d'où venait ma mère, il y avait une école ménagère dans la ville à 20 kilomètres. Et là, on voyait des filles de paysannes, mais avec un peu d'argent, qui pouvaient permettre à leurs filles de poursuivre pendant quelques années des études. Mais là, c'était plutôt pour avoir une meilleure dot. On serait une meilleure ménagère ensuite. Donc on voit vraiment des filles de la paysannerie, des ouvrières et les petites classes moyennes en fonction de l'établissement et du lieu. Donc très diversifié. Donc, Elena me posait cette question. Donc, Augusta Mollweis, elle a cette phrase qu'elle veut former ni des bas bleus, ni des femmes pot au feu. Donc, les bas bleus en France, ça fait référence aux féministes anglaises de la fin du XVIIIe siècle, ces femmes qui organisaient des salons, qui discutaient de la littérature. Et en France, la figure de la bas bleue est vraiment une figure repoussoir pendant tout le 19e siècle. Donc on voit des caricatures des femmes qui lisent trop, qui imaginent qu'elles puissent écrire des romans. C'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas du tout. Et donc Augusta Mollweis, elle est en train de dire, voilà, il faudrait que les filles en savent un peu plus, mais quand même on ne va pas les encourager à imaginer qu'elles sont créatives, qu'elles puissent écrire des romans, qu'elles puissent être au niveau des intellectuels de l'époque, mais on n'a pas non plus d'une femme qui reste à la maison, qui se contente de ça. On a envie de femmes qui savent, en faisant des pot-au-feu, on a envie de femmes qui sont capables de s'investir un peu dans la société. Alors évidemment, il y a des pays où ces écoles ménagères ou ces écoles d'économie domestique sont beaucoup plus puissantes. On pense aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est la même époque, Jane Addams crée Hull House et tout le développement dans le secteur privé, la philanthropie portée par les femmes et qui va rapidement arriver dans l'enseignement supérieur. Mais en France, ça n'arrive pas dans l'enseignement supérieur. Ça reste toujours au niveau de... Voilà, souvent privé et pas du tout valorisé. Et donc, du coup, c'est très intéressant qu'aux États-Unis, il y a quantité de travaux autour d'établissements très similaires, mais ils sont devenus plus nobles aux États-Unis et avec là toute une réflexion sur le rapport entre les femmes et le care aux États-Unis. Je vais peut-être te dire deux choses de plus. Évidemment, Elena, les riches et les pauvres ont des trajectoires scolaires encore très différenciées aujourd'hui, hélas. Mais je pense quand même que le collège unique, le fait que tous les enfants en France ont un même programme jusqu'à 16 ans, c'est une forme de démocratisation très imparfaite, on le sait, et les hiérarchisations, on les voit dans les orientations au-delà de 16 ans et même en amont, mais c'est quand même... alors, je ne veux pas dire une forme de progrès, mais si quand même, je pense que c'est mieux d'avoir plus d'éducation que moins. Et c'est vrai que maintenant, tout le monde, ou presque, bénéficie, a les moyens quand même d'acquérir une forme d'esprit critique sur la société. Et même si on n'est pas ni dans une utopie sociale, ni dans une utopie du genre, comme Catherine Marie a cité Nikki Lefebvre. Mais je voulais dire deux choses par rapport à cette polarisation care enseignement que Maria a indiqué et la différence entre, en France, quand on parle éducation et genre au Brésil, vous pensez à la diversité, à l'éducation sexuelle. C'est vrai qu'on ne pense pas à ça en France. Et on a publié
pas moi, et j'ai même pas participé, un petit livre qui s'appelle Qu'est-ce que le genre, il y a 2 ans, Florence Rochefort et Laurie Laufer, et Nicole Mosconi a écrit le chapitre sur l'éducation, et ça donne une bonne idée de, quand on pense éducation et genre, de quoi on parle. On parle des stéréotypes, on parle des différences dans les manuels, on parle du travail de l'enseignement, et c'est vrai qu'on parle pas du tout de questions d'éducation sexuelle ou de l'éducation à l'homosexualité. C'est vraiment pas ça arrive tout timidement, hein, je dirais, dans les travaux. Mais quand on réfléchit à cette... si on réfléchit au fait que l'enseignement ou l'éducation comporte toujours plus que la transmission des connaissances, en France, cette réflexion, c'est dans le débat récent, c'est beaucoup polarisé sur le niveau du collège, là où il y a tous ces problèmes, où les enseignants ont énormément de mal à tenir leur classe, où il y a cette diversité sociale qui est mal réglée dans la classe. Et qu'est-ce que les Français ont pensé ? Alors c'est historique aussi pour régler ça. C'est plutôt que d'avoir une formation pour les enseignants qui les aident à comprendre toutes les difficultés des familles qui viennent d'ailleurs, les problèmes liés à la laïcité et tout ça, plutôt que de penser à ça, on crée une position, un métier à l'intérieur de l'école qui est le conseiller principal d'éducation, qui est celui qui fait le lien entre les enseignants, l'administration, les élèves et la famille. Donc les enseignants n'ont pas besoin de réfléchir à ça parce qu'on a créé quelqu'un au sein de l'établissement qui est censé faire ce travail qui est beaucoup moins du care, mais que de la discipline. Alors, et nous, on forme dans l'université où on est, on forme ces personnes. Et c'est vrai que les personnes, ils arrivent et ils pensent, eux, ils vont améliorer le monde. Ils viennent là avec une vocation qui est vraiment très frappante. Ils pensent qu'ils vont guérir les problèmes liés aux différences par rapport aux gens, par rapport à la race, par rapport au social. Et puis, en réalité, quand ils vont sur le terrain, on va leur demander d'être un surveillant, hein, et donc d'exercer la discipline. Voilà. Bom, agradeço imensamente todas as questões, mas vou tentar passar brevemente, porque são muitas e muito densas, não é mesmo? Eu acho que tem um grupo de questões que posso, de certa forma, tentar abordar em conjunto, que partem do pedido da Helena que apresentasse alguns resultados da pesquisa, as questões mais relacionadas ao cuidado dentro do trabalho de ensino. Bom, eu acho que o principal resultado que eu posso apresentar dessa pesquisa é que a diferença principal não era entre o trabalho do homem e das mulheres, me refiro aos que foram sujeitos do meu trabalho. Em termos de como eles definiam o ideal de trabalho, era muito semelhante. E a possibilidade de concretizar, de efetivamente praticar esse trabalho, tanto algumas mulheres, ou em algumas situações, elas não conseguiam realizar um trabalho que envolvia plenamente o cuidado, quanto o homem professor. O que me pareceu é que existia uma matriz comum de trabalho para o ensino no primário, para aquelas mulheres professoras nas séries iniciais do ensino fundamental e para aquele homem professor no ensino fundamental, que era a mesma matriz da maternidade total. Que era preciso compreender os nossos modelos de maternidade para compreender o tipo de trabalho que eles, pelo menos, pretendiam ali exercer. Esse modelo, ele não necessariamente era aprendido nas escolas, no caso, todos já tinham nível superior, menos uma das professoras, que era uma das melhores professoras na minha avaliação, assisti a aula de todas elas, ela naquele momento só tinha o ensino médio,
mas era principalmente decorrente das suas experiências familiares, embora também no próprio processo de formação em serviço, e um processo informal, não nos processos formais, muitos desses valores também fossem reproduzidos e aprendidos. Uma das professoras que fez parte do estudo, ela estava ainda em formação, ela fazia estágio naquela escola. Então, ela foi um exemplo muito claro, ela me contava na vivência dela como ela vinha aprendendo essas práticas de cuidado na própria escola. Quem eram os modelos principais para ela eram justamente as professoras que mais incorporavam essas práticas na sua sala de aula. E notava, por exemplo, aí, retomando a articulação com classe social, essa professora em formação, assim como uma das professoras que era efetiva naquela escola, vinham de camadas populares. E elas relatavam uma experiência de infância muito diferente das outras professoras e do tipo de cuidado que elas praticavam na sala de aula. Elas tinham aprendido este cuidado com crianças no processo de tornarem-se professoras. O que me leva, inclusive, a trazer como hipótese que esse tipo de atenção às crianças, uma atenção integral, uma centralidade da criança dentro da família, foi difundida no Brasil também pelos cursos de formação de professores, que eram os principais cursos de ensino médio a que muitas mulheres tinham acesso durante muitas décadas. Mas, enfim, vocês terem uma ideia de quanto pano para manga ainda tem nessa discussão. Esse tipo de cuidado que era exercido lá, e que as pessoas colocavam como tão importante para o seu trabalho, me parece que não era uma escolha, em muitos casos. Por quê? Não se trata apenas dessa dimensão do cuidado que pode ser exportada, terceirizada para aquela mulher menos qualificada socialmente, que é de origem mais popular, que é negra. Não eram só os cuidados corporais e físicos, tá? E ainda volto um pouco mais na sua experiência que você relatou. Mesmo no caso do professor do sexo masculino, que era uma pessoa que tinha uma aula muito rígida e muito seca, ele despendia um imenso esforço emocional para que assim fosse. A minha experiência de assistir às aulas dele foi muito intensa, porque era um silêncio que a gente ouvia até uma mosca, e a certa altura as crianças começaram a me procurar para contar seus sonhos. Eu levei muito tempo para entender isso. Que eram coisas que não tinham espaço naquela sala de aula. Nada que não fosse estritamente do conteúdo e muito racional tinha espaço ali. Isso exigia dele um imenso trabalho emocional. Daí a minha ideia de que o trabalho emocional é fundamental para que o ensino ocorra, mesmo que ele pretenda que ele ocorra fora de toda a relação mais afetiva. Me ajudou muito nessa compreensão um trabalho ainda dos anos 80, da Raewyn Connell, que na época ainda se chamava Robert Connell, que estudou professores australianos e que aponta claramente essa questão de que a dimensão emocional e relacional do trabalho docente é uma das mais pesadas e que talvez seja uma das principais fontes de cansaço e de queixa dos professores e das professoras. Tá? Mais uma questão que será que essa queixa, será que esse desgaste, será que esse abandono da profissão é uma coisa absolutamente recente e que decorre de um certo abandono das crianças e dos adolescentes pelas suas famílias? Bom, em meados dos anos 90 eu ouvi a mesma coisa nas escolas. Se a gente pegar estudos mais antigos, nós vamos ouvir queixas muito semelhantes. Então, não nego que as professoras e professores estão muito sobrecarregados, até por esse contexto que eu coloquei, mais ainda pela diversidade hoje presente nas salas de aula. Porém, me parece que se a gente pudesse contabilizar o tempo que essas pessoas gastam em atenção a outros assuntos que não a transmissão do seu conteúdo, não será tão grande quanto o tamanho das queixas, me parece. Mesmo já apareceu em estudos, por exemplo, sobre a questão da disciplina. Os professores queixam muito da questão da indisciplina dos alunos, mas estudos que foram para dentro das salas de aula mostram que
a coisa é bem menor do que a fala de queixa e de desgaste transparece. Então, me parece, sim, que tem outras questões ligadas às condições de trabalho, sim, à desvalorização, sim, que acabam sendo nomeados por essa queixa que se tornou legítima. E acho que ela se tornou legítima até porque ela é pouco questionadora. Ela é aceita, né, num universo onde ela não muda grandes coisas. Ah, pois então, a família que abandona, e fica ali num círculo vicioso que não chega a lugar nenhum. Algumas outras coisas sobre o cuidado. Eu não acredito que o cuidado desapareça no ensino médio. Pelo contrário, eu acho que ele pode mudar, evidente, não é a mesma coisa, mas a necessidade que os jovens têm de que a gente preste atenção aos namoros, a questão da droga, a questão da violência, são todos fora do conteúdo curricular oficial, não é transmissão de matemática, geografia e história. Mas essas questões são cruciais para que o ensino se efetive, inclusive no ensino superior. Então, me parece que a dimensão de cuidado, assim nomeada, assim entendida, ela está presente em todos os níveis de ensino, com diferentes formas, com diferentes exigências, mas sempre exigindo formação, exigindo que seja valorizado como parte do trabalho. É um trabalho que é feito a mais, que é feito... Só quem está na sala de aula sabe que ele está sendo feito e reconhece, ele não é reconhecido, né? E ele é muito desvalorizado. Tá? E me parece que é um cuidado, eu estou colocando na conta do cuidado aqui trabalhos diferentes do que aparece mais no trabalho das cuidadoras de idosos, por exemplo. São um trabalho mais relacional do que propriamente do cuidado físico. Mas essa dimensão relacional, eu creio que ela não desaparece. É a questão que a Alice me colocou. Ainda, sobre o positivismo, eu não teria como te dizer com alguma clareza a sua influência na educação das mulheres no Brasil. No final do século XIX, passagem para o século XX, nós temos na escola brasileira, principalmente mulheres dos setores médios, né, que para irem além do ensino primário na época, elas vão fazer principalmente cursos de escolas normais, ainda que não vão ser professoras. Essas escolas normais, elas são de origem principalmente religiosa, então não creio que talvez a influência possa ser tão marcante como num país como a França, em que essa separação do Estado com a Igreja foi muito mais demarcada do que na nossa história, né? Sobre as hierarquias no cuidado. Eu acho que a escola que você descreve é uma escola de classe média, porque a escola pública, a professora não dispõe do exército de auxiliares. Quando é possível, eu acho que sempre que possível, se restabelece essa hierarquia, não tenha dúvida. A professora ensina, a auxiliar é que troca a fralda. E essa auxiliar, evidentemente, tem uma formação menor e provavelmente uma origem social mais humilde e pertencimento racial negro. E sempre que dá, isso acontece. Mas na maior parte das escolas públicas, mesmo nas de educação infantil, tem pouca chance de se restabelecer, porque a equipe é muito enxuta. No ensino primário, no ensino fundamental, é a professora sozinha e a sua turma de 25, 30 alunos, e se vire. Ela não tem auxiliar. Então, ela não pode exportar, terceirizar e dividir. Eu só ensino, você cuida. Acho que isso acaba não acontecendo. Talvez exista uma hierarquia entre professoras de cada nível de ensino. Você vai encontrar mais mulheres de origem popular, com uma formação mais precária na educação infantil e crescentemente nos diferentes níveis de ensino. A partir da 6ª série, você tem sim o professor especialista, formado em disciplinas. Tá? Hoje em dia, a grande maioria dos professores, mesmo de redes públicas no Brasil, tem curso superior, mesmo que feito à distância, tá? Mesmo que feito já em serviço, mas a grande maioria tem, nem sempre na área que ele ensina, né? É o professor que ensina matemática tendo feito engenharia, ou, né, fez pedagogia e não tem outro professor, ele dá aula de ciências, vai se adaptando.
Mas o que eu dizia, mesmo nestes níveis de ensino, o professor ou professora mais bem-sucedido me parece exatamente aquele que consegue incorporar como parte do seu trabalho as dimensões relacionais, as dimensões afetivas. Eu não estou aqui só para ensinar geografia, né? Eu tento fazer essa geografia significativa, para isso eu preciso conhecer os alunos, me relacionar com eles, etc. Muitíssimo rapidamente, Helena, por que a produção brasileira em educação e relações de gênero hoje está praticamente focada na questão da diversidade sexual? Uma hipótese, não fiz nenhum balanço sobre isso, seria a influência norte-americana, aonde eu acho que a discussão de gênero tendeu a ter esse viés dos estudos culturais e da ênfase nas identidades, a construção individual de identidades com foco nas orientações sexuais. Acho que é uma possibilidade forte. Eu queria concordar com a Marília que o cuidado também é necessário nos níveis superiores de ensino, porque eu acho que aqui deve ter muitas pessoas que orientam dissertações e teses. Eu, a última que orientei, não sei se ela teria terminado se não tivesse cuidado dos momentos de aflição, de vontade de abandonar, os choros. Quer dizer, eu acho que todo mundo tem experiência, né, de o quanto é necessário cuidar de estudantes que têm nível mais do que universitário, que não são nem primário nem secundário, mas que estão fazendo mestrado, doutorado, etc., que continuam precisando de atenção, de cuidado, de carinho, né? De dizer, não, mas o que você está fazendo é bom, não está ruim, não precisa jogar fora, não faça isso. Descanse uma semana, vá para a praia, mas volte à sua pesquisa, etc, etc. Olha, nós temos 5 minutos e tem alguém que já está pedindo há algum tempo, então vamos dar a palavra a ela e depois a gente vai encerrar, porque senão não vai dar para começar o coquetel, que é importantíssimo, não é? Às 5h30, com o lançamento, etc. Pode falar. Você se apresenta, tá? Eu sou Raquel Quirino, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Professora Marília, com o perdão do trocadilho, mas eu abordo com muito cuidado o cuidado na formação docente. Vou explicar por quê. A gente corre um risco muito grande quando está trabalhando com formação docente, a despeito do que a professora Maria Rosa falou, ao invés do desencantamento, o excesso de encantamento. Eu trabalho principalmente com formação docente de graduados não licenciados. Então, são engenheiros, administradores, etc., e que muitas vezes chegam na sala de aula e se encantam com a docência, com o magistério, e colocam uma ênfase muito grande na questão da afetividade, em detrimento de uma boa formação, uma formação sólida, um trabalho consistente, profissional. Por outro lado, também, o risco que a gente vê em alguns políticos de se apropriar dessa pedagogia do amor, no sentido de que é um prolongamento do trabalho doméstico, basta ser professora, ver o seu aluno progredir e você já está bem pago por isso, né? Então não há necessidade de se investir no ambiente, na saúde, na formação do professor. Então, uma faca de 2 gumes, né? Tanto do lado do professor, de não se ver como profissional, mas sim como o tia, que o Paulo Freire abominava, né? O professor assim, tia não, né? Que apenas cuida e zela e tem uma afetividade muito grande. E a gente vê isso, como a Helena falou, inclusive em mestrados, em doutorados, excesso de afetividade, pouca orientação, né? Então, são 2 extremos que a gente corre esse risco. E, por outro lado, essa questão de se apropriar do discurso do cuidado para a desvalorização do profissional, né? Então, eu só queria fazer essa colocação, brincando aqui com as palavras, né? O cuidado em abordar o cuidado na formação docente, para que a gente não caia aí em 2 extremos perigosos. Muito obrigada.
Eu sou Fernanda, Maria Fernanda, da Santa Casa. Posso falar sentada? Eu sou bem tímida. Não? Eu sou Maria Fernanda, sou da Santa Casa, sou da área da saúde. E eu acho que, para mim, enfim, para o meu trabalho, o termo cuidado é muito delicado, né? Então, eu acho que quando se fala de cuidado, se fala de autonomia, né? E eu acho que cuidado, ele tem que ser bem pensado e bem analisado para que a gente também não banalize esse conceito, né? E aí eu fiquei com uma questão, enfim, que a professora Marília trouxe, que é se o cuidado se opõe à valorização do trabalho, né? Então, eu fico pensando que esses modos, talvez, como a gente não olha o conceito do cuidado, banaliza. Então, até que ponto a gente constrói autonomia, né? Considerando as subjetividades, as individualidades, que eu acho que essa é a grande questão, é o grande exercício, né? Eu fico um pouco preocupada do modo como a gente lida. Até porque lidar com as subjetividades, lidar com uma série de outras questões, como identidade de gênero e assim por diante, não necessariamente traz só das teorias, mas traz do modo como nós vivemos em sociedade, né? Então, como a gente lida com as diferenças dentro da sala de aula, dentro de um hospital, por exemplo. Então, como a gente se prepara para lidar com o outro como um ser humano, que tem as suas diferenças. Então, eu acho que sempre é muito cuidadoso usar a palavra cuidado, e a gente banaliza, né? Que eu acho que antes, para mim, que sou da saúde, né? Então, como em qualquer prática que se presta para o outro, a gente pensa na autonomia, na reconstrução enfim, a partir das dificuldades, em viver essa sociedade dentro dos seus limites e assim por diante. Acho que era mais uma colocação. Passar a palavra para a Maria. Rapidíssimo. Muito bacana que Fernanda, né, fale a partir da saúde, porque justamente é a questão que está colocada, Raquel. Profissões, por exemplo, da área de saúde, incorporaram na sua formação e refletem a respeito do cuidado. O que é o cuidado? Como formar para o cuidado? Como ele se relaciona com a autonomia, com essa ou aquela prática, com a hierarquização entre profissionais? Se a gente não faz isso na docência, a gente vai tender a reproduzir essa polaridade que serve, sim, a quem quer desvalorizar o trabalho docente, porque vai tratar o cuidado como uma mera questão, né, inata, natural, um atributo feminino. É disso que eu estou querendo sair. Eu acho que a gente não sai disso negando a presença do cuidado, mas sim trazendo mais para o plano da consciência, da discussão crítica, da formação, né, e não tornando-o invisível. Meu esforço é muito mais nessa direção, para que ele seja visível e não seja mais praticado apenas como algo, um plus que as professoras fazem, mas nem sequer se diz que é feito. Tá? E só para ficar bem claro, na área de educação não se fala em cuidado, né? As professoras não chamavam a minha pesquisa de pesquisa sobre cuidado. Era uma pesquisa sobre como elas se relacionavam com as crianças. Elas achavam até que eu era psicóloga, porque eu ficava preocupada com as dimensões emocionais. Mas fui eu que atribuía aquilo que eu estava vendo o nome de cuidado. E até hoje se fala muito mais de cuidado na educação infantil e praticamente nada na escola, muito menos no nível superior e na pós-graduação, como disse aqui, acho que muito bem, a Helena. Muito obrigada. Obrigada a todas. Vou passar a palavra aqui para a Maria Rosa para o encerramento. Pedindo que vocês mandem um papel com avaliação, porque isso é importante para o nosso... Para a finalização aí do financiamento. Bom, eu só tenho a agradecer a presença de todos. Gostaria de registrar aqui a presença do professor Ricardo Antunes, que é professor titular do IFISH da Unicamp e também diretor da coleção Mundo do Trabalho do Boitempo. Graças a seu estímulo, a sua colaboração, nós pudemos publicar o livro nessa coleção. Gostaria mais uma vez de agradecer o suporte que nós tivemos em ambas as instituições, SEBRAP e Fundação Carlos Chagas, especialmente a Ângela, a Viviane, a Karine e a Bruna, que aqui estiveram incansavelmente todo esse trabalho. Mas eu gostaria também de agradecer mais uma vez a comissão organizadora deste livro, na pessoa da professora Bila, da professora Alicia Abreu, e da professora Nádia e da professora Helena, e gostaria de pedir uma salva de palmas especialmente para essas duas que foram o esteio desse seminário.
Agora nós teremos um lançamento do livro lá no andar térreo da Fundação, no refeitório, onde vai ser servido um coquetel. Então, estou convidando todos a descerem até lá. Ah, é. Muito obrigada a todos. É.